Oi, pessoal! Hoje vamos para mais uma aula e a gente hoje vai ver um pouco sobre frações. Não esqueçam de se inscrever no canal e curtir o vídeo. Então, fração, ela é uma forma da gente representar uma parte de um todo. Por exemplo, a gente pode imaginar uma pizza, né? A pizza inteira, ele vai ser meu todo e uma dessa fatia vai ser a parte do meu todo. Se eu vou considerar uma pizza de 8 fatias, então o meu todo vai ter 8 partes. Se eu quero representar uma fatia, eu vou representar 1 sobre 8. Porque nas frações a gente tem o que a gente chama de numerador e denominador. No meu numerador vai estar representado o número da minha parte. Por exemplo, 1, nesse caso aí do número meio, seria o meu numerador. E o 2, o denominador, porque seria o meu todo. No caso da pizza, a gente pode observar aí na imagem que uma fatia, o numerador seria 1 e o denominador 8, né? De um total de 8 fatias, 8 sendo o denominador total e 1 um numerador. Já todo o restante da pizza, se eu quisesse representar as outras 7 fatias, a minha parte seria o 7, o numerador, e o 8 seria o total da pizza, o meu denominador. Então, a gente tem alguns tipos de frações. O primeiro é a fração própria, que é o mais comum da gente ver, que é onde o numerador, que é o número de cima, ele vai ser menor que o número de baixo, o denominador. Então, no exemplo anterior da fatia de pizza, 1 sobre 8, né, seria um caso de uma fração própria. 1/8 seria uma representação dessa fração própria justamente pelo numerador ser menor que o denominador. Já uma fração imprópria, né, vai ser o inverso. Vai ser onde o numerador vai ser maior que o denominador. Nesse caso aí, a gente tem 5/3, que pode-se dizer que é uma fração imprópria. Temos também a fração aparente, que ela vai acontecer quando a divisão, né, dos números, porque uma fração ela não deixa de ser uma divisão. Quando a gente resolve essa divisão, ela vai resultar em um número inteiro. Por exemplo, 4 meios, né? 4 sobre 2. Se a gente dividir 4 por 2, a gente tem o 2, que é um número inteiro. Então, a fração é aparente, aquela que aparenta ser uma fração, né? Mas a gente consegue transformar ela no número inteiro. Mesmo sendo uma fração, a gente consegue reduzir ela até chegar em um número inteiro. Por exemplo, 16 dividido por 4 me daria 4. Então, essa fração aí, que teria como numerador 16 e o denominador 4, também seria uma fração aparente. Então, aqui só resumindo, frações próprias. O numerador vai ser menor que o denominador, a gente aí tem 3 exemplos. Frações impróprias, já o numerador, que é o número de cima, vai ser maior que o denominador. Temos aí mais uns 3 exemplos: 8 quintos, 13 sextos, 29 dozeavos. Temos as frações aparentes, né, que elas vão me resultar em um número inteiro. Então, 8 oitavos, 8 dividido por 8 vai me dar 1. 6 dividido por 2 me dá 3. 10 dividido por 5 me dá 2. Então, aí eu tenho frações aparentes. Outro tipo de fração seria a fração mista, que ela vai ser uma fração que envolve, além do numerador e o denominador, ela tem uma parte inteira, que seria uma representação da parte completa da fração. Por exemplo, esse 1 que está aí na frente, ele vai querer me dizer que além dos 2 sextos de uma coisa, eu tenho uma parte inteira. Por exemplo, no caso desse número que a gente tem aí representado, eu poderia imaginar aí 2 pizzas de 6 fatias. Se essa representação que eu estou colocando aí estaria me representando uma pizza inteira, justamente esse 1 que está aí na frente, e 2 fatias da outra pizza, certo? Eu tenho 2 pizzas de 6 fatias, e a parte que eu estou representando aí é uma pizza inteira e 2 fatias da outra pizza. Matematicamente, isso ficaria tipo assim. Vocês podem observar aí ao lado, ficaria 6 sobre 6, que esse 1 aí está me representando justamente essa parte inteira, mais as 2 fatias da outra pizza. Na prática, o que é que a gente faz para resolver? Tendo aqui esse exemplo, para transformar essa fração numa fração imprópria, né, e conseguir resolver ela, a gente vai fazer o seguinte: pegar o denominador
multiplicar por essa minha parte inteira e somar com a parte de cima. Nesse caso aqui à esquerda, a gente ficaria com 7 vezes 5, que dá 35. O 35 eu somo com 4 e esse resultado vai ficar no numerador. O denominador eu só repito. Então, 7 vezes 5, 35. 35 mais 4, 39. O denominador é 7, repetir. Vamos ver mais um exemplo. Aí, a gente tem como a parte inteira 7, o denominador da fração 3 e o numerador 1. Então, 3 vezes 7, 21. 21 mais 1, 22. O denominador eu repito. Mais um caso. 9 vezes 8, né? Tô pegando o denominador e multiplicando pela parte inteira. 72. 72 mais 2, 74. O denominador repetir, 9. Agora, temos o caso de frações equivalentes e fração irredutível. Fração equivalente, ela vai ser aquela que me representa uma mesma quantidade. Por exemplo, 9 sobre 27. Eu posso representar essa fração de formas diferentes. Por exemplo, o 9. Se eu dividir ele por 3, vai me dar um determinado valor. Porém, o 27, ele também vai ser divisível por 3 e eu consigo reduzir ele a outro número que vai me gerar uma fração equivalente a essa 9 sobre 27. Então, se eu dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número, eu vou conseguir uma fração equivalente que vai valer o mesmo resultado. Então, eu dividindo, vai me dar aí 3 sobre 9. Como o 3 e o 9, eu também consigo dividir ele por o mesmo número, nesse caso seria 3 novamente, eu posso dividir 3 por 3, que vai me dar 1, 9 por 3, que vai me dar 3. Então, aí eu encontrei mais uma fração equivalente. Todas essas frações aí, elas são equivalentes entre si. O caso da fração irredutível é quando eu não consigo mais reduzir uma fração, né? Não consigo mais encontrar um número que vai dividir o numerador e o denominador ao mesmo tempo. Nesse caso aí, a fração irredutível seria 1/3, porque eu não consigo mais dividir ambos os numerador e denominador por o mesmo número para reduzir a fração. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.